que será que o meu corpo poderia me ensinar sobre as relações? Mais especificamente, o que os meus rins podem me ensinar sobre o relacionar-se? Vamos começar pensando aqui a função principal dos rins, que é a filtragem do sangue e a eliminação dos excessos. Quando a gente está se relacionando, a gente está passando por um processo de filtragem de características, filtragem de crenças, filtragens de visões de mundo, porque a principal função de uma relação é afetar. A gente se relaciona e a gente é afetado. Esses afetos, eles vão gerar abalos em todas essas coisas que eu falei, visões de mundo, crenças e tudo mais. E os afetos, eles vão se conectar àquele ponto cego que eu venho falando nos vídeos e a gente fala muito nas lives, que está dentro desse campo do inconsciente. Ao ser afetada numa relação, eu tenho a possibilidade de me filtrar. Quando eu recebo aquele feedback, é porque você é muito mal-humorado, porque você é muito melancólico, porque você é muito gaiato. Esses feedbacks, eles vão possibilitando essa filtragem e a compreensão de quais momentos essas características elas têm uma função adaptativa mais harmoniosa, que dá para fazer a mesma analogia com a homeostase que os rins mantêm no nosso corpo. O corpo, ele precisa se manter em equilíbrio. O corpo, ele não se organiza a partir de uma ideia moral do que é bom, do que é ruim. Então, quando os rins estão lá eliminando excessos, ele não está muito preocupado até porque rim não se preocupa, né? Eu acho. Enfim. Se ele está eliminando proteína ou se ele está eliminando restos metabólicos. Está em excesso, meu amigo, tem que ser eliminado do organismo. E nas nossas relações, a gente tende, em algumas situações, se enrijecer em algumas características. Então, em determinado momento, foi funcional usar o humor como estratégia de adaptação, então eu me enrijeço e acho que eu tenho que ser sempre a pessoa humorada. E aí eu rejeito o mau humor. Aí já é desequilíbrio, né? Porque eu elegi moralmente que isso daqui é bom e aquilo outro é ruim. Então eu não vou mais recorrer a essa estratégia de adaptação. Só que ela pode vir a me assombrar para além da minha vontade consciente. E aí isso vai aparecer em algumas circunstâncias onde essa força de consciência ela está mais inibida. Geralmente isso acontece de manhã, né? A pessoa acorda muito mal-humorada, cai aquela máscara da pessoa humorada, porque na verdade nós não somos uma coisa ou outra. Isso são estratégias de adaptação que elas vão ser fluidas. Determinadas situações vão requerer um bom humor, em determinadas situações vão requerer um mau humor. Eu só preciso aprender a utilizar isso da forma harmônica, da forma que mantém a homeostase, tanto das circunstâncias como do meu organismo. Se a gente vai para as relações pensando nessa possibilidade de se filtrar e não de cagar regra de como o outro deve ser, mas olhar para essas características que se manifestam ali naquele encontro, e eu começo a me envolver com aquilo de uma forma reflexiva, eu vou desenvolvendo aquele tal do autoconhecimento sem precisar dizer para o mundo ou para as pessoas como elas deveriam ser. Eu estou
estou aproveitando os encontros e as relações para buscar essa homeostase e ter uma amplitude de estratégias de adaptação, sem negar a própria humanidade, que é contraditória. Então eu posso ter um bom humor e eu posso ter um mau humor. E isso não me levar para um sentimento de fraude ou que eu sou uma pessoa falsa, mas entender como essas características fazem parte de quem eu sou e como eu posso utilizá-las. E aí, utilizar não é nem no sentido de ter o controle sobre elas, mas de reconhecer quando eu estou sobre o efeito de um bom humor ou um mau humor e se é saudável para aquela circunstância e como eu faço um processo de saída e retomada para um equilíbrio. Isso é mais difícil num processo de autoconhecimento, por isso ele requer comprometimento, dedicação e uma autoobservação, aquele espaço que a gente cria entre os nossos pensamentos e um olhar que observa esses pensamentos. Ali eu tenho essa possibilidade de reflexão e ampliação do conhecimento de quem eu sou, de quem eu posso ser.